pergunta de nosso Senhor aos discípulos, que também é feita a nós, porque sua palavra é viva, ela resume a divina liturgia de hoje. O que estás procurando? Por que é que nós estamos na igreja? Por que a gente vem à igreja? Vejam, essa pergunta, ela hoje sempre foi, e hoje mais ainda, é uma pergunta muito séria que nosso Senhor nos faz. Por quê, Padre Sérgio? Porque nós temos aprendido aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que devemos buscar a Deus pelos motivos certos. Algumas vezes podemos até ser movidos por motivos que não são os mais certos, os mais corretos. Porém, ainda que algumas vezes os motivos pelos quais buscamos nosso Senhor não sejam os mais virtuosos, no caminho, na busca, aqueles motivos precisam se tornar o quê, Padre Sérgio? Virtuosos. Então, um exemplo bem simples e muito concreto e muito comum também. Muitas pessoas, às vezes, buscam nosso Senhor numa experiência de dor, numa experiência de sofrimento. Padre Sérgio, então esse motivo, ele não é justo? Ele não é direito? Ele não é correto? De maneira plena, não. De maneira plena, não. Porque o que me levou a buscá-lo não foi ele mesmo. O que me levou a buscar foi aquela experiência de sofrimento. E com isso, Padre Sérgio, vamos descartar essa busca? Também não. Mas essa busca, no caminho, ela precisa ser o quê? Purificada. Quantas pessoas eu atendo aqui que entram na igreja porque a vida em casa está, como alguns dizem, né, está um inferno? Muitas pessoas que não têm, padre, eu não venho à igreja, mas hoje eu entrei aqui porque minha vida está um inferno. A gente vai descartar essa pessoa que busca? Não. Agora, a gente vai acolher, e se essa pessoa começar a caminhar na igreja, nós temos que ajudá-la a purificar aquela busca. Por quê? Porque muitas vezes, não poucas vezes, muitas vezes, não é? A nossa busca de nosso Senhor e da igreja é uma busca muito imperfeita. Porque sob muitos aspectos, o que nós buscamos, muitas vezes, somos nós mesmos, são os nossos interesses, são soluções para as nossas questões, para as nossas adversidades, para os nossos problemas. Então, quando agimos assim, a nossa busca, meus irmãos e minhas irmãs, ela é imperfeita e ela precisa ser o quê, Padre Sérgio? Aperfeiçoada. Hoje, o Evangelho de hoje nos ensina isso, entre outras coisas, que devemos buscar o Senhor pelos motivos certos. E buscar o Senhor pelos motivos certos é buscá-lo por Ele mesmo, porque Ele é Deus, porque, como diz o Salmo, nós somos dele, porque Ele nos fez, porque Ele nos criou, porque tudo que somos e o que de bom podemos fazer é sempre graça dele em nós, é sempre mérito dele em nós. Eu posso buscá-lo sim a partir de uma experiência que eu vivo, mas repito, aquela experiência ela precisa ser purificada, ela precisa ser aperfeiçoada, porque eu devo buscar o Senhor por Ele mesmo, e não buscar simplesmente o que Ele pode me oferecer, e não buscar simplesmente a mim mesmo, e não buscar simplesmente os meus interesses. Meus irmãos e minhas irmãs, a Deus, que Ele mesmo, e que também nós queiramos, que Ele mesmo conceda a nós a graça de buscá-lo, de procurá-lo, de ir ao encontro dEle, não primeiramente para satisfazer a nós e a nossa vontade, mas que busquemos a Deus por Ele mesmo, para estar com Ele, para conhecê-lo mais, para amá-lo mais, para adorá-lo mais e para servi-lo mais.